Se não sabes, pergunta. É a melhor forma de ficar a saber mais. Se não sabes, pergunta é um podcast dedicado a Setúbal e aos setubalenses, produzido e conduzido por Paulo Anjos. O objetivo destas conversas é simples: ter um espaço onde decisões públicas são escrutinadas, ideias são confrontadas e a voz dos cidadãos é levada a sério. Aqui conversamos com pessoas de Setúbal que sentem no dia-a-dia o impacto das políticas locais, que vivem a cidade e se consideram sadinos, tenham ou não aqui nascido. Somos uma terra com uma identidade fortíssima e incomparável. Por isso, temos tanto para perguntar e conversar. É geólogo, foi deputado por 13 anos, foi dirigente da Juventude Comunista Portuguesa, quase desde ter idade e já mais velho dirigente do Partido Comunista Português. Anda na política desde a década de 90. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio do Se Não Sabes, Pergunta, um podcast de Paulo Anjos sobre Setúbal em forma de programa de rádio. Se não sabem ainda de quem estou a falar ou de quem estava a falar, e que é o meu convidado neste episódio, é porque andam distraídos. Além de geólogo, deputado e dirigente partidário, ainda é poeta, motar, praticante de caça submarina e de Aikido, aquela arte marcial que é descrita como o caminho do espírito harmonioso. Parece que também foi porteiro de uma discoteca, onde terá praticado a procura do espírito harmonioso. Já vamos saber se foi mesmo assim ou não. Não é um homem dos 7 ofícios, mas é seguramente um homem polissémico, cheio de significados e significantes. Basta olhar para as tatuagens que gravou no corpo. O convidado deste episódio do Se Não Sabes, Pergunta é o Miguel Tiago, tem 46 anos, quase 47, o homem que um dia disse ser um traidor da sua classe por ser comunista. Mudemos de frequência e de conversa para perguntar ao Luís Cruz, da Casa do Peixe, a abrir, o restaurante que apoia este podcast, para lhe perguntar, dizia eu, o que é que vamos hoje jantar? Luís, o que é que vai ao lume? Olá, boa noite, Miguel. Boa noite. É um prazer estares aqui sempre, como tu sabes. Não vou lutar contigo aqui porque hoje o que é que vamos comer? Vamos tentar diversificar sempre como temos sido todas as semanas. Hoje vamos comer uma massinha de peixe, depois um filé de sardinha de vinagrete. E como já abrimos a época da sardinha, vamos comer sardinhas e continuar no nosso maçacota, chamadas bolinhas de maio. Entre o Pollock e o Dali, de certeza que eles iriam gostar de sardinha de Setúbal. Se calhar devíamos era jantar já. Não janta já, primeiro temos que conversar com o Miguel. Muito bem. O Miguel tem muito para nos contar. Veja. Ora bem, vamos lá à conversa com o Miguel Tiago. Miguel, estás quase a fazer 50 anos. Continuas a sentir-te um irreverente jovem comunista? É melhor chegares para o microfone para isto só vir lá em casa. Boa noite, jovem, irreverente comunista, certamente. Jovem, talvez eu possa me sentir, mas já não me identificarão tanto com isso. Mas como comunista, creio que essa condição é independente da idade, não é? Porquê? Porque é que ser comunista é independente da idade? Não. Porque é que eu já não me identifico como jovem? Sim. Não, quer dizer, eu identifico-me como jovem, eu sinto-me como jovem, mas eu creio que, tendo em conta a diferença de idade entre mim e aqueles que hoje vivem as verdadeiras dificuldades da juventude, já é significativa, não é? Portanto, nós podemos dizer que os jovens ultrapassam obstáculos próprios, é uma vivência muito própria das idades em que estão a conquistar a sua independência. Ou seja, ser jovem não é só, politicamente, não é só uma idade, não corresponde apenas a uma idade, corresponde a um período em que há um conjunto de processos que são muito específicos daquelas idades e que têm a ver com terminar os estudos, entrar na vida ativa, ganhar a independência, conquistar a independência através do trabalho e, portanto, essas dificuldades também são o que justifica haver uma proteção constitucional, uma proteção política específica para o jovem. É claro que eu de espírito ainda me identifico como um jovem, ou pelo menos sinto-me assim, mas não quero comparar-me àqueles que estão neste momento a passar por essas dificuldades todas, que é de facto hoje sair da casa dos pais, comprar a primeira casa, encontrar o primeiro emprego, terminar os estudos, que caracterizam mais de facto o período. Essa condição, esse período. Bem, vocês de vez em quando vão ouvirem uns galos e se calhar uns bodes, porque o Luís Cruz aqui no restaurante tem ali ao fundo
quase uma espécie de jardim zoológico, por isso não se admirem. És muitas vezes olhado como um enfant terrible, em português diríamos um rapaz problemático, por alguns dos teus camaradas pela forma como intervês no espaço público. Há razão nesta apreciação que fazem de ti? Eu creio que, portanto, enquanto estou no desempenho das minhas tarefas, pronto, enfim, nós temos que assumir a nossa tarefa institucional, mais ou menos institucional, de acordo com o espaço, mas quando falo em nome próprio, evidentemente não posso despir e vestir o facto de ser comunista quando me dá jeito, e devo respeitar sempre o coletivo em que me integro, mas, enfim, às vezes confesso que posso ser mais ou menos rombo, mais ou menos, enfim, rude, entre aspas. Tens essa consciência de ti próprio e de algumas tenho a consciência intervenções que muitas fazes. vezes também é preciso dizer as coisas sem o filtro da institucionalidade, e acho que isso ajuda-nos a comunicar, dependendo do espaço em que estamos, evidentemente. É mais facilmente entendível quando se tira esse filtro? Creio que lá está, dependendo do espaço, não é? Se estivermos a falar num programa de televisão com um conjunto de convidados, a urbanidade tem que presidir a todo o debate, porque caso contrário o nosso interlocutor não nos vai perceber. Essa característica da urbanidade é uma coisa que está a desaparecer um pouco hoje nos debates de televisão, uma coisa onde tu participas com alguma frequência. Eu creio que não ganhamos muito. Uma coisa é num determinado espaço, numa rede social em que eu sou responsável integralmente por tudo o que ali está a ser dito, em que quem interage comigo sabe com quem está a interagir e em que moldes, há uma margem de manobra razoavelmente grande. Se eu estou a tentar ter um debate com um adversário político, ou a tentar construir posições, e estou a tentar que alguém em casa compreenda algo do que eu estou a dizer quando estou num confronto, eu creio que se nós perdermos um mínimo de urbanidade, depois a mensagem não vai passar. O que vai passar é, enfim, uma luta de capoeira, e que eu, infelizmente, acho que alguns programas de televisão, ou algum espaço político até, está a ser tomado por essa forma de estar na política, em que só ganha quem não tem nada para dizer, só ganha quem quer deturpar tanto as mensagens que o seu único ponto a marcar é pelo estilo e não pelo conteúdo, porque muitas vezes não há conteúdo numa pessoa que só grita, ou numa pessoa que está sempre a interromper o outro, ou que está sempre a ser desonesta, ou muitas vezes até mal educado. Aí isso passa a ser o tema do debate, portanto o tema do debate passa a ser o estilo e não o conteúdo do que é dito. E eu acho que aí se perde, porque na política o conteúdo é muito mais... O estilo deve ser um acessório de um conteúdo. Sim, mas já vamos falar das questões do estilo e enfim, das personalidades. Não quero adiantar. Não, mas podemos também ir por aí, mas para já queria-te perguntar uma outra coisa que disseste um dia, numa extensa entrevista, bastante extensa, que deste ao Jornal Público em 2018, quando deixaste de ser deputado, que és um traidor da tua classe. Podes explicar? Bem, eu por acaso estava a explicar a minha origem e o repórter, o jornalista na altura, é que atalhou com essa. Então é um traidor da sua classe. E eu terei assinado, então, e acho que faz algum sentido naquele contexto específico em que eu estava a falar de uma parte da minha família. Uma parte da minha família, que eram antigos proprietários da região de Setúbal e Palmela, e em que de facto eu não segui uma linha política que defendesse o seu estatuto, nem sequer a classe que eles representam. Tenho outras partes da família que não têm essa origem. Mas naquele momento específico eu estava a falar dessa parte da família, uma parte da família com, digamos, a raiz aristocrata quase. Isso foi o que fez o título da entrevista. Foi o que fez o título da entrevista. Portanto, o jornalista terá achado que tinha peso e que tinha o necessário para ser um lead interessante. Sim, e é uma coisa que atrai para ler uma entrevista tua, creio eu. Como é que isto leva-nos inevitavelmente à questão de como é que foste parar ao PCP? Bem, como é que eu fui parar ao PCP? Primeiro fui parar à JCP, apesar dessa parte da minha família que eu estava a descrever, que eu estava a mencionar, ter de facto uma raiz aristocrata, sediada principalmente em Setúbal e Palmela, os meus pais, a minha mãe, portanto, logo após o 25 de Abril, acabou por ficar em Portugal e essa parte da família foi para o Brasil. Não é? Foi para o Brasil, as coisas estavam muito conturbadas, o meu avô era um alto quadro da Socel na altura, as coisas não estavam a correr muito bem e eles decidiram ir para o Brasil, a minha mãe fica... Se tivesse ido também hoje serias bolsonarista? Certamente que não. Mas a minha mãe fica... E, portanto, temos uma vivência do pós-25 de Abril diferente daquela da família que foi embora.
Portanto, isto para dizer apenas o quê? Que em casa nunca tive um ambiente hostil ao comunismo, nem às políticas de esquerda, muito pelo contrário, um ambiente sempre simpático com as conquistas do 25 de Abril, com as menções à Revolução. Na minha casa passavam imensos camaradas do partido, porque os meus pais já eram membros do partido desde que eu me lembro, e portanto havia, apesar de nunca me terem encaminhado para lado nenhum. Aliás, a tua mãe foi autarca aqui em Setúbal? A minha mãe foi autarca em Setúbal já muito depois, não é? Já no final de 2000, no início dos anos 2000. Mas, portanto, isto para dizer que, apesar de nunca me terem encaminhado, pelo contrário, a minha mãe, quando eu comecei a manifestar a intenção de me inscrever na Juventude Comunista, até começou a dizer: olha que isso, vais-te perturbar os estudos, o melhor é... Isso depois tem muita exigência, a não ser que não queiras fazer nada, mas quiseres levar isso a sério, isso pode prejudicar. E eu mesmo assim decidi entrar. E entrei, porquê? Lá está, em casa não tinha um ambiente hostil, creio que isso pode, de certa forma, ter criado um espaço para que eu olhasse para a mensagem da JCP com uma simpatia à partida, mas os momentos decisivos foram de facto ali no meio dos anos 90. O Cavaco Silva era primeiro-ministro, e além da conturbação nacional, que até me passava um pouco ao lado, houve grandes manifestações estudantis nessa altura. Uma primeira contra a PGA, que eu era muito miúdo. A geração Rasca. Da geração Rasca. Eu era muito miúdo naquela da PGA, percebi que havia grandes mobilizações, aquilo era um grande entusiasmo na escola. Que é um termo que foi cunhado pelo Vicente Jorge Silva, que era diretor do Público na altura, porque a capa do Público era um jovem com o rabo à mostra. Exatamente. Não andaste de rabo à mostra. Não, eu sou da geração a seguir à Rasca. Essa geração foi cunhada de geração Rasca, e depois também houve muitos que disseram que as gerações que vieram a seguir, incluindo essas, estavam à Rasca, não é? Eram gerações que estavam de facto à Rasca, pelo peso das políticas de direita daquela altura. Mas essa manifestação, essas primeiras grandes manifestações que eu vivi, chamaram-me a atenção para, aqui na escola, de repente, grandes movimentações, quer dizer, qualquer pessoa fica no mínimo interessada no que é que se está a passar. Um ano depois, ou 2 anos depois, há, por parte da Manela Ferreira Leite, como Ministra da Educação na altura, uma reforma curricular que já começava a dividir ainda mais do que portanto, hoje está mais dividido, mas nessa altura começou-se esse caminho de regressar ao antigamente, ou seja, os filhos dos trabalhadores devem ser trabalhadores e os filhos dos quadros técnicos devem ser quadros técnicos. Portanto, quem tem algumas posses pode seguir os estudos para a universidade e os outros devem ser encaminhados para aquilo que hoje são os cursos vocacionais, os cursos profissionais. Portanto, uma ideia de dividir cada vez mais cedo os jovens entre que caminho devem seguir. E essa reforma curricular motivou grandes lutas, e essa terá sido a minha primeira, porque, como te disse, a da PGA eu só vi. Essa luta, essa questão leva-nos diretamente àquilo que queria falar contigo a seguir, que é a questão da luta de classes. E que está na base muito do discurso dos comunistas, dos marxistas, leninistas, e é uma questão que nos leva a um tema que está na ordem do dia, que é o pacote laboral, que o governo PSD-CDS quer fazer aprovar à viva força, mesmo depois de mais de 9 meses de negociações marcadas pela rejeição do seu conteúdo, pelo que se chama hoje os parceiros sociais. Achas, isto também merecia uma discussão, esta questão dos parceiros sociais, e a visão de que os parceiros sociais e o Conselho de Concertação Social substitui, as instituições democráticas do Parlamento, a Assembleia da República. Também merecia uma discussão interessante. Mas o que eu te queria perguntar é que se achas que de todo este processo pode sair um reforço da consciência de classe que os comunistas continuam a dizer que é o centro de toda a luta por uma vida melhor? Bem, da mesma maneira que eu, no desenrolar no desenvolvimento daquelas manifestações, ganhei a consciência de que devia defender um dos lados e que esse lado devia ser aquele com que eu me identificava, eu creio que muitos trabalhadores hoje confrontados com esta proposta obscena, é uma proposta que parece que foi escrita por um patrão qualquer, ou eles juntaram-se todos os patrões e disseram o que é que nós queremos que os trabalhadores façam. Parece de facto ter sido. Parece, quer dizer, aquilo é que se não foi, parece mesmo. Os patrões se calhar não tinham capacidade para escrever aquilo, chamaram uns advogados, escrevam lá aí umas coisas que obriguem a malta a trabalhar quando a gente quer, quando aceitarem o que a gente lhes quer pagar, não vão para casa quando a gente não quer que vão para casa, enfim, podem ser despedidos quando nos apetecer.
E alguém escreveu aquilo e chamou-lhe uma proposta de lei do pacote laboral, não é? Porque é uma ofensa, é uma ofensiva económica contra a vida dos trabalhadores e é uma ofensa moral e à dignidade dos trabalhadores. E, portanto, tal como eu, através da luta, acabei por ganhar consciência de que havia elementos políticos ou orientações políticas que me prejudicavam, também acredito que muitos trabalhadores percebam que quando um governo toma ao lado dos patrões... Não é o Chega que vai ganhar com isto. Não está a tomar o seu lado. Eu creio que o Chega, na sua habilidade, habilidoso como é, procurará ganhar com isto. E vai tentar ensaiar discordâncias. Mas o Chega, no essencial, está de acordo com este pacote laboral, porque o Chega é financiado pelos mesmos que escreveram este pacote laboral. É que, no essencial, hoje parece que os trabalhadores estão muito do lado do Chega. Parece, não? Estão. Os trabalhadores... A julgar pelas votações. Sim, a julgar pelas votações. Vamos lá ver. Há uma ofensiva brutal contra a nossa vida. Aqueles que, a coberto da social-democracia, diziam que iam resolver os nossos problemas, nunca resolveram problema nenhum, pelo contrário, agravaram. E aparece uma força política com o maior apoio que eu alguma vez já vi da comunicação social, aliás, da comunicação social em geral, um apoio massivo, que está... Eu até de televisão apagada estou a levar com aquilo em casa, não é? E, portanto, mas é um apoio deliberado ou é um apoio que resulta da forma como o Chega opera, das intervenções que faz? Não, vamos lá ver, há uma confluência de fatores. Em primeiro lugar, o Chega está na televisão em tudo, comenta tudo. Muitas vezes é o centro do próprio debate, porque infelizmente muitos partidos, até a pretexto do Chega, organizam o seu debate todo em torno do que é o Chega. O Chega compreendeu bem a lógica de funcionamento dos mídias? Eu creio que o Chega nem precisou, porque os mídias adoram tanto que ele dá um espirro e constipa aos jornalistas todos. E o PCP não compreendeu ainda? O PCP tem, eu creio que não, mesmo que o PCP se pintasse das cores mais bonitas, enquanto fosse comunista nunca teria a atenção que o Chega tem. Portanto, isto ou seja, um partido que diz que está assumidamente contra aqueles que nos querem explorar, aqueles que ganham com este pacote laboral, não vai ter dessas pessoas o mesmo carinho que tem um partido que tenta dividir os operários, tenta dividir os trabalhadores, tenta dividir os portugueses, tenta criar um clima de instabilidade permanente que beneficia no essencialmente a exploração. Não é? Portanto, ao dividir-nos. Estávamos a falar do pacote laboral. Quais são as medidas que este pacote laboral tem e que foi parar à Assembleia com essas mesmas medidas? Quais as consideras mais gravosas? Olha, eu acho que ser considerado um trabalhador à procura de primeiro emprego e, portanto, poder estar a contratos a prazo indefinidamente, portanto, o contrato a prazo passa a ser possível de ser utilizado desde que nunca tenhas tido um contrato efetivo antes. E, portanto, pode estar sempre a prazo, desde que nunca tenhas tido um efetivo antes. É um primeiro ataque. Um segundo ataque é o banco de horas individual. Um banco de horas em que o patrão vai dizer, na prática... Que já havia o banco de horas grupal. Já havia o banco de horas, que é uma questão interessante. Que tem que ser negociado, inclusivamente, através de um instrumento de negociação coletiva. Sindical, como a Comissão de Trabalhadores, tem que haver sempre uma negociação coletiva. É mais difícil aos patrões imporem um banco de horas grupal? Não só é mais difícil, como as regras são ditadas através de uma negociação coletiva. A forma como vai decorrer o depósito de horas no banco... Os patrões dizem que é por acordo com o trabalhador. Claro, os patrões vão sempre dizer que é por acordo com o trabalhador, porque o patrão chega lá e diz assim, olha, hoje trabalhas mais 2 horas. E tu dizes, mas eu hoje não posso. Então vais para a rua. É muito simples. E tu dizes-lhe assim, então, mas não me podes despedir sem justa causa. Posso, porque este pacote laboral também acaba com isso. Podes ser despedido sem justa causa. E nem sequer mesmo que ganhes o caso em tribunal, não tens que ir de volta para a empresa. O grande embuste disto tudo não é tentar convencer os portugueses de que há uma simetria absoluta entre a capacidade que os trabalhadores têm de negociar e que os patrões têm? Eu creio que eles cavalgam essa simetria criada, essa ideia de simetria, que não começou a ser criada com este pacote laboral. Portanto, já há muito tempo que se vem criando essa ideia de que entre o patrão e o trabalhador existe uma simetria e que existem até interesses confluentes e que os interesses do patrão são os mesmos que o meu em tudo. Não é? O interesse da empresa, a ideia de tens que vestir a camisola, tens de dar a vida à empresa, mas nós sabemos bem que isso não é assim em nenhum dos patamares da vivência de uma empresa. Nem nos lucros que são distribuídos, porque os lucros têm que vir daqueles que trabalham,
e portanto para eu ganhar, se eu for patrão, para eu ter mais lucros tenho que pagar menos aos meus trabalhadores, nem na forma como a negociação é feita, porque o patrão tem de facto a faca e o queijo na mão. É claro, na negociação coletiva isso é minimizado, digamos assim, quando há, por exemplo, no banco de horas grupal. Não passa a ser justo ainda assim. O banco de horas negociado coletivamente também não devia existir. Mas há um maior equilíbrio, não é? Mas há, de facto, um maior equilíbrio. Apesar de também não ser justo, apesar de também sujeitar trabalhadores a uma grande instabilidade na sua vida, de os prejudicar até monetariamente, porque o trabalho suplementar deixa de ser trabalho suplementar e passa a ser trabalho que o patrão depois devolve quando lhe apetecer, se lhe apetecer, mas quando é regulamentado coletivamente há alguns travões. Eles dizem muito que mas estamos só a adaptar a lei portuguesa ao que já existe nos outros países todos. Eu fui ver, e é verdade que existe banco de horas individual em alguns países que eles mencionam, mas há uma diferença muito grande, é que nesses países o próprio banco de horas individual é negociado coletivamente, ou seja, os moldes em que ele ocorre está no contrato coletivo de trabalho e portanto o patrão nunca pode chegar a um trabalhador e dizer, olha, o teu banco de horas vai ser nestes moldes, se aceitares, e o trabalhador fica encostado à parede. Uma possibilidade. Não estou a dizer que o outro é justo, não é? Não estou a dizer que um banco de horas individual negociado seria bom, mas também estamos a falar de países em que o poder sindical está mais intacto do que aqui, em que a negociação coletiva é muito mais tradicional, ou seja, é mais habitual, e em alguns desses países os trabalhadores até participam na gestão das empresas. Portanto, estamos a falar já é injusto fazer estas comparações. Portanto, estar a dizer, vamos adaptar a lei portuguesa ao cenário holandês. Isso já é uma coisa por si só disparatada. Mas mesmo quando vamos tentar fazer essa comparação, não ganham os que dizem essas mentiras. Mas não ganham. Há uma das propostas que tem sido pouco abordada, acho eu, a par daquelas que tu referiste, que é a possibilidade de o patrão baixar o salário do trabalhador. Essa é uma possibilidade inaudita. Olha, eu não li essa ainda. A proposta de lei final saiu, acho que anteontem, e eu, por acaso, não li essa, mas, olha, já não me admira nada. Que eles proponham coisas tão... Sujeito depois à apreciação da inspeção, da antiga Inspeção-Geral do Trabalho, que agora tem outro ACT, nome. não é? Portanto, estamos perante um cenário de grande risco para os trabalhadores. Eu creio que estamos perante um cenário de afronta completa. O governo perdeu toda a vergonha. Quando um governo não consegue, na concertação social, lá no espaço em que a Constituição criou, já numa visão de que é possível chegar a acordo entre os trabalhadores e os patrões, em que um governo que não consegue, na concertação social, chegar a um acordo e leva a proposta inicial, ou muito próxima da proposta inicial, dizendo que só tem o acordo dos patrões, então, na verdade, o governo está a atuar como se fosse o governo dos patrões. É que não há aqui outra maneira de ver isto. Então, é um governo que pegou numa lei que só beneficia uma das partes, que só mereceu o acordo de uma das partes, e levou ao Parlamento. Levou ao Parlamento em nome de quem? Levou ao Parlamento em nome dos patrões. São uma pequena minoria da população portuguesa. Estamos a gravar antes da greve geral. A greve geral será no dia 3 de junho, creio. Nós estaremos no ar com este episódio do podcast depois disso. Qual é a tua expectativa para esta greve geral? Enfim, isto é ingrato, estar a falar antes da greve. Daquilo que eu vou sentindo, eu creio que há redobrados motivos para que esta greve seja ainda maior que a última. A última agitou o país, fez-se sentir de forma tão pesada que, inclusivamente, olha, há pouco falávamos do Chega, que até o Chega, que era a favor do pacote laboral, percebeu, isto não é assim tão popular como a gente pensava. E, portanto, até o Chega enrolou a corda. Claro que o meu partido não precisou de enrolar a corda porque sempre esteve contra este pacote laboral, mas a outra greve já teve um impacto tão profundo na administração pública, nos serviços privados, nas empresas privadas, que fez com que todo o processo estremecesse. Eu lembro que, a partir daí, o processo já não foi tão liso como o governo queria, não é? Já não era uma coisa, parecia que aquilo estava a correr sobre carris. E quando há aquela greve geral, a coisa tremeu, não é? E o próprio governo também tremeu. E, portanto, eu creio que, tendo em conta que a negociação não teve qualquer tipo de sucesso, que um dos parceiros sociais, a maior central sindical do país, foi completamente arredada da discussão, nem sequer foi convidada para as reuniões.
Então, que todos aqueles que fizeram greve no passado dia 11 de dezembro terão agora as mesmas ou mais razões. E aqueles que não fizeram têm ainda mais razões para fazer. E, portanto, eu creio que só há, aproveito que já estamos no ar depois da greve, para saudar todos os que fizeram greve. Tenho a certeza que serão muitos. O Governo poderá estar a tentar forçar uma crise com este processo? Eu não sei, temos um Primeiro-Ministro que acho que ainda nem vai a um ano de mandato e já está a pedir maiorias absolutas, portanto eu não sei exatamente, eu creio que o Governo terá consciência da instabilidade que está a provocar na vida das pessoas, terá consciência de que o seu alinhamento com a guerra, o seu compromisso com os Estados Unidos, com Israel, estão a contribuir para que essa instabilidade aumente. Não é? Neste momento, eu acabei de ir pôr gasolina na moto, paguei 2,04€ por cada litro. Portanto, isto sente-se muito. O cabaz alimentar via hoje de manhã, que só no último mês, creio, aumentou 17€. Portanto, os nossos salários não acompanham minimamente, crescem abaixo da inflação, e, portanto, o Governo terá certamente consciência de que está por fios. E eu não sei até que ponto é que será o Governo a querer provocar uma crise, ou se não será a classe dominante, os grandes grupos económicos do país, a quererem redefinir o mapa e reorganizarem o seu espaço político, a sua direita. Não é? A sua direita, digo, o PS, o PSD, o CDS, o Chega e a IEL. Reorganizar tudo isto, para que os grupos económicos contem com uma maioria parlamentar mais ao seu gosto e mais capaz de assegurar uma estabilidade na visão deles, que é a nossa instabilidade. Bem, mudemos de rumo. Vamos falar de Setúbal. Isso era importante, mudar de rumo. Vamos falar de Setúbal. Como é que olhas hoje para a tua cidade? Está no bom caminho? Creio que estarás numa posição privilegiada para falar isto, uma vez que foste autarca em Setúbal várias vezes. Eu acho que Setúbal caminha num fio de uma navalha há muitos anos, não é de agora, não é destas últimas alterações, de uma visão para a cidade que é necessária clarificar sobre principalmente o equilíbrio entre o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento turístico. Esse caminho... Tinha aqui uma pergunta para te fazer sobre isso. Pronto, mas não me quero adiantar. Não quero cortar o raciocínio. Esse caminho, talvez importe clarificar o que é que nós queremos para esta cidade, porque isso é importante para quem cá vive. Mas, no essencial, eu creio que fizemos um percurso. Eu sou do tempo, quando entrei na JCP, eu sou do tempo em que estava um senhor chamado Mata Cáceres à frente da Câmara, não é? E vi o que é que era a cidade nos tempos também do está aqui na minha PS. agenda. Pronto, então eu estou não era a intenção, mas vamos então, falar isso mais à frente. Ao viver isso, eu compreendo, eu vejo que os últimos anos de poder local democrático e de projeto para a cidade foram de um desenvolvimento ímpar na nossa história recente, contemporânea. Atualmente, eu vejo com grande apreensão todo o percurso que a cidade está a tomar, porque não apenas porque houve uma alteração no poder político, como a própria composição dos órgãos autárquicos e, portanto, esta pulverização entre forças políticas, o controle que o Chega tem sobre o Executivo, tem porque o Executivo também quer, não é? Claro. Mas toda esta situação... vamos lá ver, pode ainda não se estar a sentir muito no terreno, porque na verdade eles andam a inaugurar tudo o que a CDU deixou por inaugurar, mas no longo prazo ou no médio prazo pode-nos sacrificar projetos de muitos anos. A CDU, que o teu partido e o meu, já agora, nós daqui não temos nada a esconder, ao contrário do que muitas vezes vemos nas televisões, gente a fazer de comentador independente, mas que tem alinhamentos claros. Mas pronto, aqui não temos nada a esconder. A CDU, que o teu partido integra, teve uma derrota muito considerável nas últimas eleições autárquicas. A que atribuis este resultado? Bem, eu creio que há vários fatores. Certamente a comunicação que tivemos com o eleitorado pode não ter sido capaz de comunicar tudo o que ainda estava previsto e o que estava já em curso, mas que ainda não era visível, não é? Olha, pouco tempo depois houve umas cheias tremendas, não é? Pouco depois do tempo das eleições, e a cidade de Setúbal não encheu, e nesse momento toda a gente percebeu porque é que a cidade não encheu.
a cidade não teve cheias porque ao longo dos últimos 12 anos andou-se a construir uma bacia de retenção que provavelmente nunca ninguém tinha percebido a importância daquilo e que estava ali aquilo no meio da cidade sem se perceber para quê. Ou seja, talvez não se tenha conseguido a todos os momentos clarificar o projeto da CDU, mas há uma dimensão que eu acho que isto não significa que a gente está a alijar as nossas responsabilidades ou que a CDU, a culpa é sempre dos outros e que a gente ganha sempre as eleições, não é? Não é isso. Mas ou também, nunca perdemos. Nunca perdemos, mas também acho que não seria justo nós também dizermos que a culpa é toda nossa, porque de facto nós estamos aqui em Setúbal, nós vimos o que foi feita uma promoção da ex-presidente da Câmara que até trabalhou com a CDU, como se viesse resgatar Setúbal e projetá-lo para novos futuros, sem qualquer respaldo na realidade, sem projeto, portanto foi apenas uma promoção em torno de uma figura, de uma pessoa que gozava de grande simpatia por parte da população, precisamente por força do património que tinha de intervenção no passado com a CDU. Mas a isso junta-se a campanha de silenciamento, deturpação, mentiras em torno da CDU em Setúbal e não só. E não foi só no tempo das eleições. Começou assim que tomámos posse no último mandato. Não é? Nós lembramos-nos do conjunto de ataques que a CDU sofreu, desde a Ucrânia, à guerra, tudo caía sobre a CDU no plano nacional e também aqui, de forma a tentar recorrentemente penalizar a CDU. Isto não significa, eu não estou a dizer que a CDU fez tudo bem e que a culpa é toda da comunicação social, mas também não é justo eu estar aqui a dizer que nós somos os culpados de tudo, porque isso também não é verdade. Podemos ter responsabilidades, se calhar não comunicámos com as populações o nosso projeto como devíamos ter comunicado, se calhar não conseguimos projetar os nossos candidatos com a dignidade que eles mereciam, mas são elementos que nós temos no nosso balanço e que consideramos, evidentemente, e temos que melhorar. Mas será que nesse contexto tão complexo que descreves, e que de facto é verdade, haveria uma bala mágica para resolver isso? Não, eu não acho que tirar coelhos da cartola seja... Às vezes pode resolver, mas também acho que não é uma prática, pelo menos do meu partido. Tentar resolver coisas com uma panaceia, com uma solução que vai resolver todos os problemas. Isso será certamente a tática de muitas forças políticas que não estão a olhar ao futuro. E, portanto, importa-lhes resolver naquele momento, ganhar, subir nas intenções de voto e, portanto, dizem aquilo que for necessário, apresentam as medidas que forem necessárias. Eu acho que nós não estamos na política para isso. O nosso projeto é de longo fôlego, temos a perfeita consciência que tem avanços e recuos e oferecer soluções mágicas que não estejam radicadas na realidade e com os pés assentes na terra, só porque nos parece que nos vai dar votos, acho que na verdade depois no longo prazo acaba por não nos levar onde queremos. Agora, se o nosso único objetivo fosse páginas de jornais, leads de notícias e ganhar eleições, talvez houvesse candidatos mágicos, propostas mágicas. Não é a nossa forma de estar. Sabemos qual foi o processo, sabemos que houve uma Presidente de Câmara que foi Presidente de Câmara da CDU 15 anos, não há muitos autarcas que sejam presidentes 15 anos. Maria das Dores substituiu o Carlos Sousa no princípio do mandato e, portanto, na prática fez 4 mandatos. Uma coisa pouco comum. A Maria das Dores saiu do PCP, arrastou consigo outros autarcas num processo... Eu já manifestei as minhas opiniões sobre isso várias vezes. Mas a questão que se coloca aqui, e é uma questão que me tem preocupado e naturalmente que não me excluo da procura destas respostas, como já disse, o meu percurso profissional e político-partidário também é público e notório, é como é que foi possível que um partido com a experiência do PCP tivesse mantido por tantos anos uma autarca que aparentemente sabia constituir um risco e até contra a opinião reiterada durante anos de muitos militantes do PCP. Como é que isto aconteceu? Contra a opinião de muitos militantes haverá muita coisa. Não é? Portanto, a nossa linha política e as nossas decisões são tomadas da forma que são e, portanto... Eu avisei que isto era a parte difícil. A maioria decide, o que não significa que decidamos todos a mesma coisa. E, portanto, em todas as decisões do partido haverá muitos militantes que não estão de acordo com as decisões do partido. Neste caso, eu creio que esse passado
é neste momento a distância que vai de nós à candidata, à Presidente da Câmara atual, já clarificou o que se passou aqui e a disjunção que houve após esse processo. Portanto, enquanto esteve integrada num coletivo, independentemente das nossas características próprias enquanto coletivo e das características próprias da candidata, na altura da Presidente da Câmara, enquanto esteve integrada naquele coletivo, aquele coletivo entendeu que aquela pessoa dava resposta às necessidades que o trabalho autárquico nos colocava. E agora os caminhos separaram-se, não é? Terá havido camaradas que terão dito, mas eu não me identifico nada com o estilo. Certamente que houve. Terá havido outros que disseram, mas ela faz um bom trabalho. Também certamente que houve. Portanto, neste momento eu creio que a distância já é tal que, olha, só me faz lembrar uma coisa que um camarada já falecido uma vez me disse, que foi no PCP, quando batem à porta a gente pergunta quem é, não pergunta quem foi. Vou-te fazer uma pergunta que é um pouco indiscreta do ponto de vista político e partidário. Tenho consciência disso. Apoiaste a escolha de Dores Meira para candidata da CDU a partir de 2009? Eu não tenho, creio, isto não é para me descalçar, isto é para falar a verdade, que eu me lembre, eu não tenho tarefas no Conselho de Setúbal em nenhuma parte desse mandato. Não foi bem o que perguntei, mas aceito a resposta. Não é que eu não me pronuncio sobre os candidatos dos conselhos em que não tenho tarefas. Eu, neste momento, as minhas tarefas, por acaso, existem em Setúbal, apesar das minhas tarefas serem centrais no partido. Tenho tarefas em Setúbal porque nas últimas eleições autárquicas a CDU de Setúbal me convidou a integrar as suas listas. Mas de 2005, se não estou em erro, de 2005 a 2025, eu acho que as minhas tarefas autárquicas, não quero estar, talvez em 2008, até 2008. Em 2008 as minhas tarefas autárquicas mudaram para Lisboa, para onde eu fui ser vereador, na Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, eu não tinha nem que comentar, nem que dizer se estava de acordo ou não. Se algum estilo de trabalho me fazia confusão, fazia tanto como a outros camaradas meus. Nas conversas que nós vamos tendo, a gente percebe, quer dizer, há comentários, mas isso haverá se calhar até sobre outros presidentes de Câmara que são ótimos e que continuam no PCP. Portanto, eu creio mesmo que aqui o que importa é que há momentos que são clarificadores. Esse momento passou e as coisas estão clarificadas. Tem-se colocado com muita insistência nos últimos meses a questão do trabalho coletivo, seja no partido, seja no executivo de uma autarquia. Coloca-se isto a propósito do que eu chamo, sem qualquer hesitação, e já falaste disso, o indecoroso aproveitamento da obra da CDU em Setúbal, no anterior mandato, pelo presente executivo municipal. Dores Meira diz que algumas das obras foram feitas no que ela diz ter sido o meu tempo. A pergunta que quero colocar tem duas dimensões. A primeira é saber se é ou não a personalidade do Presidente da Câmara o principal motor de funcionamento de uma autarquia. A outra dimensão da questão é, e forçosamente reconhecendo que as eleições são cada vez mais um concurso de popularidade, independentemente das qualidades intrínsecas do candidato, saber como se ultrapassa este problema. Ou se, pelo contrário, deve o PCP alinhar com isto para atalhar caminho. São várias perguntas. Várias dimensões. Em primeiro lugar, eu acho que aquilo que conta mais numa autarquia que tenha um funcionamento regularizado, aquilo que conta mais é o projeto da força política que detém a maioria. Evidentemente que as características pessoais de cada vereador, de cada presidente, influenciam a forma, a velocidade, o estilo com que esse trabalho é levado a cabo. Mas aquilo que é decisivo, aquilo que é o núcleo, é o projeto da força política que ganha. É o programa que foi a eleições. E, portanto, a mesma pessoa num determinado projeto pode ter feito um trabalho notável e a partir do momento em que passa para um outro projeto e passa a defender coisas que são o oposto, passa a ter um trabalho que eu considero que já não é notável. Pelo contrário, é censurável. Não é? O que tu falas ainda por cima acrescenta a isto outras camadas, que é de oportunismo, hipocrisia, que é de ter andado a criticar nos últimos 4 anos praticamente tudo o que era feito e agora chegar lá e inaugurar exatamente tudo o que estava a ser preparado e ainda chamar assim os louros. Não é? E há vários casos disto. Quer de obra, quer de outras medidas que não se relacionam com a obra. Na questão da várzea, por exemplo, na questão da várzea, agora com as praias da Arrábida, há um conjunto de elementos políticos que nós olháramos há pouco tempo atrás, víamos a Presidente da Câmara a dizer que eram incompetência, que eram inaceitáveis, enfim, a atual Presidente da Câmara, então putativa candidata. Sobre se o PCP deve e a CDU devem aceitar as regras do jogo. Esta coisa de que isto é um concurso de popularidade e, portanto, a gente tem que pôr estrelinhas à frente dos nossos projetos. É uma das críticas que se faz muito ao PCP, que é o PCP, a incapacidade do PCP se adaptar, enfim, a estes tempos que vivemos. Eu acho que os tempos que vivemos demonstram
cada vez com mais contundência, que nós temos é que nos aproximar cada vez mais do que o PCP defende e não daquilo em que estão a tornar a política portuguesa. E se nos dizem que o PCP tem que passar a jogar o jogo da hipocrisia, da demagogia, de apresentar estrelas como candidatos, e que temos que prometer mundos e fundos, e enfim, entrar neste jogo da popularidade, se é esse o caminho, eu acho que o PCP está muito bem em dizer que não e assumirá os custos que isso tenha, mesmo que sejam custos eleitorais. Não te quero pôr palavras na boca, mas dirias então que o trabalho, nomeadamente o que foi feito aqui, é o resultado do conjunto de personalidades, de pessoas, de uma equipa. Estás a falar durante o tempo em que a CDU esteve. Sim. Quer dizer, eu acho que isso não podem restar quaisquer dúvidas. Então, há um trabalho de mais do que 15 anos, porque ela teve lá 15, mas ainda há mais um ano e tal antes, que rompe com um registro em que a cidade vinha sendo gerida por parte do PS, constrói um projeto completamente novo, e esse projeto, com os seus altos e baixos, com influência por parte deste e daquele candidato, ou deste ou daquele vereador ou presidente da Câmara, evidentemente há sempre influências, há marcas pessoais, mas aquilo que esteve na base deste projeto foi um projeto que a CDU concebeu para esta cidade e que concebeu envolvendo esses quadros, envolvendo esses vereadores, envolvendo essa presidente da Câmara, mas envolvendo muito mais gente, muito mais agentes da cidade, muito mais visões diferentes. E eu creio que só quem não tenha passado estes últimos anos na cidade é que pode dizer duas coisas, que foi só ela e que foi mau, porque nem foi só ela, nem podemos dizer que tenha sido mau. Muito bem. Setúbal é uma cidade e um concelho de múltiplas dimensões. Se é verdade que nos últimos 25 anos houve um progresso notável na transformação urbana da cidade, a verdade é que os setubalenses continuam à procura de uma qualquer outra cidade. É uma constante. Qual é o nosso futuro? Devemos continuar a ser uma cidade em que a base industrial é muito forte, com os problemas que isso traz? Devemos concentrar-nos mais nos serviços ou avançar na procura de outros caminhos? Quando falo em serviços, falo também do turismo, que referias há bocado, mas procura de novos caminhos, como por exemplo as indústrias criativas, promovendo iniciativas para que fique aqui tanto do talento que foge para Lisboa e até para outras paragens mais distantes. Às vezes as coisas que parecem contraditórias são só complementares. E tu disseste um conjunto de vetores da atividade económica, o turismo, a indústria, indústrias criativas, serviços, que eu não vejo como opostos. Aliás, eu nem creio que seja possível uma cidade ser um polo cultural se não tiver indústria. Não vejo que uma cidade possa ser um polo turístico se não tiver a sua própria atividade económica, independentemente da indústria, porque eu não gosto de ser turista para ir ver a Euro Disney. Para isso eu vou à Euro Disney, onde as pessoas são figurantes, estão lá vestidas de rato Mickey, e eu vou lá ver aquilo, e aquilo é tudo uma encenação. Um pouco como algumas cidades que se focaram estritamente no turismo e que acham que o turismo vai ser a resolução para todos os seus problemas, estão a ficar descaracterizadas, gentrificadas, sem oferta cultural real, com tudo orientado para o visitante. Portanto, eu não vejo esse futuro para a minha cidade. Não partilho nada dessa visão. Acho que em alguns momentos andamos aqui a vacilar, porque de facto o turismo oferece muitas oportunidades e abre muitas portas, e a determinada altura pode ter havido na cidade quem achou que temos que orientar isto tudo para o turismo e, portanto, acabar com a indústria, acabar com tudo o que não seja serviços orientados para o turismo. Creio que esse caminho não é bom para nenhuma cidade. E, aliás, não sou propriamente o gajo mais viajado do mundo, mas das grandes cidades que eu visito e as cidades com que eu me identifico mais, ou que eu acho que têm mais estrutura e que são capazes de oferecer mais estrutura e ambiente aos seus cidadãos, são as cidades que têm zonas industriais densas, estão bem situadas, estão bem organizadas, têm uma rede logística pensada para aquilo, mas não abandonaram. Têm portos, têm zonas industriais pesadas, zonas industriais leves, polos criativos, grandes centros de criação artística. Porque tudo isto tem que ser visto como um ecossistema. Falas dessas cidades ou como Barcelona? Olha, Barcelona eu já não vou há muito tempo. Creio que mantém todas, apesar de estar hiper turistificada, creio que ainda mantém uma grande zona industrial. Mas, por exemplo, no País Basco tens Bilbao, tens San Sebastián, tens a Corunha na Galiza, na França tens Marselha, na Itália tens Génova. Enfim, eu estou a falar de cidades europeias, também são as que eu conheço melhor, e também acho que é o mais comparável connosco, não vamos comparar
Setúbal como uma cidade do Caribe, não é? Mas a esta escala e nesta nossa geografia, eu creio que são estas cidades que nos oferecem oportunidades e possibilidade de nós melhorarmos a nossa vida na própria cidade, nas diversas dimensões da atividade, que garantem uma cidade viável, porque caso contrário, uma cidade sem indústria não tem nenhum motivo de existir, passa a ser um cenário para alguém visitar. E num cenário para alguém visitar, não quer que os figurantes durmam lá, quer que os figurantes durmam noutro sítio e vão lá de manhã só pôr as mesas. E, portanto, eu acho que isso não é uma visão... Falavas há pouco de Matacaços, não parecendo, já foi há 26 anos, não, há 25, já foi há 25. A CDU contribuiu para tirar Setúbal, a responsabilidade do que vou dizer é só minha, da depressão coletiva em que se parecia encontrar no fim dos mandatos de Matacaços e do PS? Epá, eu acho que a CDU foi... Eu estou-me a arrepiar, porque eu vivi isso, eu era miúdo, né? Eu tinha, sei lá, em 2000 eu tinha 20 anos. Mas eu vivi isso com grande intensidade, porque eu já estava na política durante os tempos do Matacaços e era penoso fazer coisas em Setúbal. Essa depressão coletiva que tu descreves é quase... É uma descrição quase perfeita, porque a malta vivia, os jovens... Falta de amor próprio. Sim, além da vergonha que tínhamos da cidade, não é? Porque a cidade era não só uma das mais sujas do país, que chegou a ser classificada assim, era de facto uma cidade em que tu terias muito pouca oferta para o que quer que fosse, não estou só a falar cultural. Havia muita queixa de que a cidade tinha uma agenda cultural muito fraca, muito frágil, e muitas vezes até pobre, mas não era só nisso. Era em tudo. A cidade, ninguém que vivesse nesta cidade pensava, pá, que bom que eu vivo aqui, eu gosto de viver aqui, eu quero investir a minha vida aqui, o meu dinheiro aqui, porque tenho acesso às coisas mais bonitas. Não é que nem as coisas mais bonitas a gente tinha acesso. A única coisa mais bonita que tínhamos acesso nessa altura, e que não tinha nada a ver com Matacaços, mas que é uma verdade, era a Troia, e que agora não temos. Mas isso também não era por causa do Matacaços, era porque, felizmente, nessa altura a Troia ainda não tinha sido tomada pelos grandes grupos económicos que privatizaram praticamente aquilo tudo e que fizeram daquilo um resort. Mas, quer dizer, nós não conseguíamos fruir a serra, não conseguíamos fruir o rio, não tínhamos uma frente para o rio, não tínhamos... Eu lembro-me, eu não sei, eu não quero tomar muito tempo, mas eu lembro-me perfeitamente de uma imagem de quando fomos à Assembleia Municipal, no período do público, um grupo de jovens, nem era da JCP, os jovens com quem eu fui nem eram da JCP, eram outros jovens, e fomos levar uma reivindicação que já só via há muito tempo na cidade, que era, Setúbal é o único concelho da Península que não tem uma casa da juventude, um espaço para as associações juvenis, e o Matacaços não responde, e no final a malta faz barulho, não respondeu, e ele tem o descaramento de dizer assim, casa da juventude, os jovens de Setúbal querem copos lá no fim da avenida. Era este estilo, de um tipo que se estava completamente marimbando para a realidade e para as pessoas. Não parece, mas ele foi eleito há 41 anos. Pois, em 1985, é uma vida inteira. E a pergunta que eu te coloco passou cá tempo demais. A pergunta que eu te coloco é se o PS de Matacaços é diferente do PS local de hoje. Eles são os mesmos até. Quer dizer, não só o PS não mostrou provas de ter tido qualquer tipo de alteração na sua visão global para o país, portanto, continua a ser um partido que no essencial opta pelas políticas de direita usando uma máscara de esquerda, mas também aqui, olhando para os seus quadros, eles são os herdeiros daquele projeto. Aliás, nós na Assembleia Municipal muitas vezes ouvimos, sempre que se diz bem de alguma coisa dos tempos da CDU, lá vêm eles com alguma coisa dos tempos do Matacaços, quer dizer, não só são tão distantes no tempo, que já não têm qualquer relevância, como eu teria vergonha de exaltar o que quer que fosse daquela altura. Mas eles, além disso, além de serem os portadores daquele património, orgulhosos portadores daquele património, em muitos casos são até as mesmas pessoas, os mesmos protagonistas, ou herdeiros desses protagonistas, literalmente. Curiosamente, um dos homens que foi vereador do Matacaços, o Ilídio Ferreira, até saiu do PS agora. Pois não conheço, eu sei que ele saiu, não conheço os motivos, não conheço os motivos, mas lá está mais um dos herdeiros e que, curiosamente, na última Assembleia Municipal ou na penúltima ainda se fartou de gabar o Matacaços, os tempos do Matacasos. Ele foi vereador do Matacasos. Eu sei. Bem, falemos agora um pouco mais de ti, estamos fartos de falar de política e de Setúbal. Correspondes pouco à imagem tradicional de um comunista, embora sejas muitas vezes apontado como um sectário ortodoxo. Tens hábitos burgueses, um deles é gostares de motas caras. Isso resulta de teres abandonado a tua classe, mas a tua classe não te ter abandonado?
Pá, eu não gosto de motas caras, as motas é que são caras. Eu gosto é de motas. E infelizmente só tenho uma moto e pronto, já tenho muitos aninhos, gostava de ter outras, mas os nossos gostos são estimulados pelo meio em que nós vivemos, não é? E são alimentados, os nossos desejos são alimentados por todos os estímulos que nós recebemos, e o facto de ser comunista não nos torna imunes aos estímulos que a sociedade nos dá, e portanto um comunista não tem que não gostar de um carro. Há muito aquela ideia que os comunistas não podem vestir bem nem gostar de lagosta. É. Quando me deparo com episódios destes, lembro sempre de quando o Varoufakis, o ministro grego do Siriza, apareceu com um cascol da Burberry em 2015 e foi acusado disso não condizer com o seu posicionamento político e ideológico. Os comunistas não podem, e quem é de esquerda, não pode usar Burberry? Em primeiro lugar, o Varoufakis não é comunista. Eu sabia que ias dizer isso, Mas eu acho que isso é um estereótipo totó. Julgar uma pessoa pela sua aparência e tentar fazer com que isso o impeça de ser isto ou aquilo. A maior parte das pessoas que gosta de carros caros não tem dinheiro para os comprar, não é capitalista. A maior parte das pessoas que usam os ténis caros porque são confortáveis, porque lhe custaram-lhe os olhos da cara, mas não é capitalista. E depois há uma outra dimensão, é que tudo isso são frutos do trabalho, e o que nós dizemos é que aqueles que produzem essas coisas devem ter-lhes acesso. Para nós comunistas não é razoável que um tipo numa fábrica produza 20 pares de calças por dia e chega ao fim do mês e não consegue comprar umas. Isto não é razoável. E é claro que vender pares de calças por 2.000 euros também não é razoável. Aí já estamos a falar da especulação que o capitalismo impõe sobre o nosso trabalho. Não é? Sobre o nosso trabalho. Portanto, eu acho que esse estereótipo do comunista do iPhone e não sei o quê, é de quem não percebe minimamente o que é a economia que os comunistas falam. Já explicaste um pouco isso, mas não receias que a tua forma de viver, aquilo que eu descrevi um pouco de forma estereotipada, conheço, seja entendida como uma contradição permanente com o que és ideologicamente? Não, repara, se estás a falar de gostar de motas, quer dizer, eu nem as tenho, portanto acho que não contradizem nada. E lá está, acho que o facto de nós gostarmos de coisas, de comer bem, quando podemos, não podemos sempre, porque eu também vivo do meu trabalho, apesar as heranças não chegaram a mim, apesar desse historial de família, essas heranças não chegaram a mim. Há quem acha que os comunistas só deviam comer sandes mistas. Só devíamos comer sandes mistas, sem manteiga. Portanto, eu acho que isso é uma visão pobre, estereotipada, sem qualquer aderência com a realidade, porque onde os outros veem um luxo, nós vemos algo que nós produzimos e que, por motivos de especulação, alguém considera um luxo porque quer lucrar com aquilo. Portanto, uma boa casa é um luxo hoje em dia. Não devia ser um luxo. Uma casa com condições dignas devia ser o acessível a toda a gente. É mais que um luxo, é uma impossibilidade quase hoje em dia. Pois, é quase uma impossibilidade, não é? Portanto, essa consagração de determinados itens da produção. Claro que há coisas que são completamente estapafúrdias. O capitalismo produz coisas que são inúteis, não é? Mas no geral das coisas, quer dizer, um iPhone não é inútil. Faz tudo aquilo, um iPhone, um telefone, um smartphone, faz tudo. A gente responde aos e-mails, a gente trata do trabalho, a gente atende telefonemas, a gente joga para se distrair, faz tudo. Portanto, isto é um luxo? Não, isto é um produto do nosso trabalho, a que todos devíamos ter, se quiséssemos, acesso. És um comunista do iPhone, então? Por acaso não é iPhone, mas se fosse iPhone não teria nenhuma contradição. O que tem uma contradição com aquilo que eu defendo é ter havido quem tivesse construído o iPhone, pensado o iPhone, com apoios inclusivamente dos Estados, porque metade destas tecnologias foram feitas por militares, setores públicos, e haver quem se apropria disso. Isso é que não é justo. Independentemente de ter lá uma maçã ou de ter Sim, há estudos sobre as tecnologias desenvolvidas pelos dinheiros públicos e que são hoje incorporados. Aliás, acho que uma grande parte dos smartphones, das tecnologias incorporadas nos smartphones foram desenvolvidas, começando pela internet, que foi desenvolvida no setor público. Bem, a conversa está muito séria. E por isso é que eu te vou perguntar se teres sido porteiro de uma discoteca, como é que isso se encaixa em todo este quadro? Andavas lá para andar à porrada? Não, eu tinha 18, 19, tinha por aí 19 anos, estava no meu segundo ano da faculdade e eu não queria continuar dependente da minha família para nada, portanto queria ter a minha própria
queria iniciar a minha vida ativa e, portanto, na verdade até foi um amigo que me disse, olha, tu tens capital para isso e, portanto, vê lá se queres este trabalho. E eu aceitei o trabalho, como aceitaria outro que se enquadrasse mais ou menos comigo. Gostaste da experiência? Felizmente correu quase sempre bem, mas acho que nenhum porteiro de uma discoteca pode dizer que isso corre sempre bem. Claro, é evidente, se corresse sempre bem. Não faziam falta aos porteiros da discoteca. Falta aos porteiros da discoteca. Falei aqui na abertura desta conversa da tua polissemia, porque em ti encontra-se uma série de significados e dimensões pouco comuns, e a acrescentar que são pouco comuns nos comunistas, mas depois pensei melhor e concluí que essa é uma visão que aqueles que nos atacam querem que todos tenham de nós. Não, manifestamente não é isso. Uma das dimensões é precisamente essa vontade de transmitir significado por via das tatuagens ou até da poesia, coisa que de facto se vê pouco nos comunistas. Porque essa vontade permanente de teres significante, de ser significante e significado? Tens falta de palco? Eu acho que a maior parte das pessoas que se tatuam, a última coisa que estão a pensar é quem é que vai ver as tatuagens. Eu, pelo menos, aliás, enquanto estive no Parlamento, nunca fui para lá de manga curta. Se calhar via-se algum bocadinho da tatuagem, mas eu não usava sequer manga curta no Parlamento. Porquê? Porque, olha, por acaso, porque quando entrei para o Parlamento não tinha tantas, tinha menos, mas depois ao longo do tempo fui fazendo muitas. E eu, quando entrei no Parlamento, houve uma coisa que um camarada me disse, o camarada Bernardino Soares, que me ficou. E eu, quando entrei no Parlamento, nem fazia ideia o que é que havia de vestir, eu nem tinha roupa para aquilo, como é evidente, né? E perguntei, o camarada era o líder parlamentar, mas como é que eu venho vestido? E o camarada diz-me, isto não há nenhum código, cada um vem como quer, mas queres o meu conselho? Passa o mais despercebido possível, porque não é desconfortável para ti. E é verdade. É que se não é desconfortável para ti. Porque se tu começas a colocar sobre a tua figura elementos que perturbam a mensagem que tu queres passar, tu passas a ser tu dominas sobre a mensagem. Passas a ser definido por isso. Passas tu a ser o centro da mensagem, tu és a própria mensagem. Ora, isso nem é o que nós queremos no Parlamento, nem é o que nos deixa confortáveis individualmente considerando, portanto eu, Miguel Tiago, não é o que me deixa confortável estar numa sala em que, em vez de estarem a ouvir os significados do que eu estou a comunicar, estão a pensar, olha-me este como se veste, ou olha-me este como fala, olha-me este como... o que tu quiseres. Como é que lidas com a exposição pública, o ser reconhecido na rua, o ser valorizado, o ser atacado? Como é que lidas com isso? Curiosamente... Tu apareces muito na televisão. Ainda vou aparecendo às vezes, quando eles se lembram né, de chamar. Curiosamente... Há dias tiveste um debate aqui com outro setubalense, curiosamente também Morgado. Se chama Miguel. É um sonho que eu tenho um dia nos pôr aqui na mesma mesa. Né? Frente a frente. Curiosamente, quando sou na rua confrontado, ou quando alguém comunica comigo, é sempre numa postura positiva. E se não é positiva, é de respeito. Não é? Mesmo que alguém critique alguma coisa que eu defendo, é sempre de respeito. Já nas redes sociais, é quase o inverso. Claro que há pessoas que comunicam respeitosamente e valorizando nas redes sociais. Mas aquele ódio, aquele hate da rede social, eu curiosamente não vejo na rua, o que é bom. Significa que as pessoas ainda, mesmo que não gostem do que tu dizes, na rua ainda há aquela coisa, estamos a falar com uma pessoa, não estamos aqui a dizer que vou-te partir a boca toda. E há filtros. Há filtros, eu acho que isso ajuda, quer dizer, as pessoas não têm que, salvo extremos, não é? Não têm que ser incapazes de comunicar, não é? Claro, eu tenho que ser incapaz de comunicar com um nazi, com um fascista, porque nem quero. Mas quer dizer, no geral, eu não vou falar com uma pessoa na rua, mesmo que seja do CDS, e até mesmo que seja do Chega, ou que seja eleitor do Chega. Se for um dirigente do Chega, se calhar não evito, mas quer dizer, não vou lá chamar-lhe nomes. Isso que dizes, a gente não faz isso na vida real, felizmente. Isso coloca-me uma questão, que é uma questão para ti, que é, tu saíste do Parlamento, ainda não existia Chega. Uhum. Como é que tu lidarias hoje com aquela forma de... esse suspiro longo é significativo? Como é que lidarias com aquela forma de intervir, que aliás já se vai também contaminando às vezes para outros sítios? Eu tenho muita dificuldade, porque eu às vezes penso, não sei como é que ia reagir àqueles trogloditas. Muita gente chama-me de rombo e às vezes ter uma abordagem um bocado bruta, mas aquilo ultrapassa todos e eu honestamente eu não sei dizer qual é a melhor forma de lidar,
com aquele grau de arruaceiros, pá, porque optares por uma abordagem semelhante não vai ajudar em nada. Não vai ajudar a tua mensagem, não vai dignificar os órgãos democráticos, não vai ajudar em nada. Portanto, eu, por um lado, felizmente que não estou confrontado com esta necessidade no Parlamento, mas estou na Assembleia Municipal de Setúbal, não é? Tenho que me confrontar ali. Mas a escala é completamente diferente. A escala é diferente. Mas, olha, eu teria que reagir de acordo com a etiqueta parlamentar, mas ia-me custar muito. Bem, a conversa já vai longa, sinto que podíamos ficar aqui a noite toda, mas temos ali o jantar que o Luís fez à nossa espera. Mas termino com uma pergunta simples. Setúbal é para sempre ou colocas a possibilidade de um dia ires daqui embora? Sei lá, para João Pessoa, em Paraíba, no Brasil, onde nasceste? Ou para outro lado qualquer? Honestamente, não me ponho de parte, até porque grande parte da minha família vive em João Pessoa, na Paraíba, mas independentemente de um local onde eu venha a escolher passar alguma parte da minha vida, certamente Setúbal será onde eu tenho as minhas raízes e onde para já eu quero viver. Muito bem, é como eu. Termina aqui o 4º episódio do Se Não Sabes Pergunta, um podcast de Paulo Anjos sobre Setúbal e muito importante em forma de programa de rádio. Agradeço ao Miguel Tiago por ter aceitado aqui estar. Eu é que agradeço. E ser sujeito a este interrogatório cerrado, mas amigável. No próximo episódio o convidado será um velho jornalista de Setúbal, sim, velho, não sei se ele gostará que eu lhe chame isto, que ninguém vai para novo. Nasceu para a profissão na Rádio Azul, fez o primeiro curso de formação na TSF, que deu ao país uma incrível fornada de bons jornalistas, andou pela Sport TV e tem um lugar cativo como avançado no desporto da RTP e da Antena 1 há muitos anos. Os mais velhos começaram a ouvi-lo fazer relatos de futebol naqueles jogos de Vitória que eram transmitidos pela Rádio Azul. Os mais novos e os mais velhos continuam a ouvi-lo a fazer os mesmos relatos agora na Antena 1. Chama-se Paulo Sérgio, tem 58 anos, é de Setúbal, mas diz que não gosta de jogo frito. Vá-se lá perceber porquê. Coisa estranha. Cá estaremos daqui a 15 dias para falar de Setúbal, de futebol, de jornalismo e do que vier à rede. Não necessariamente por esta ordem. O Se Não Sabes Pergunta é um podcast sobre Setúbal, produzido e editado por Paulo Anjos, com o apoio técnico de Jorge Bruno e o patrocínio gastronómico do restaurante Casa do Peixe, casa de que o Luís Cruz fez um dos melhores sítios de Setúbal para comer peixe. A Casa do Peixe está situada na rua General Gomes Freire, número 138, mesmo atrás da Loja de Cidadão e do Hospital de São Bernardo, para aqueles que não sabem. Obrigado a todas e a todos por nos terem ouvido. Cá nos encontraremos daqui a 15 dias. Mas ainda antes de terminarmos, tinha perguntado aqui ao Miguel Tiago com que música é que ele encerraria esta nossa conversa. Miguel, podes explicar o que é que vamos ouvir? Olha, desafiaste-me para escolher um tema para passar no final do nosso podcast. Não sabia quais seriam os nossos temas de conversa, mas estamos em Setúbal, eu participei na escrita dessa canção, a Cátia é uma amiga, vive na mesma cidade que nós, aliás leva o nome da nossa cidade a todo o país, e portanto escolhi a canção Sem Final, com a letra de João Monge e Miguel Tiago e a música da Garota Não. Muito bem, ficamos a fechar com a Garota Não, canção Sem Final. Decretar o fim da arte é como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte. E a nossa voz nunca será viúva. E a nossa voz nunca será viúva. Podem decretar o fim do pão, espalhar pela seara uma alcateia, mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer pela última ceia, pode morrer pela última ceia.
soldados. Podem decretar um Deus qualquer, podem decretar mandar calar-te, dizer que a nossa voz é um enguiço. Podem decretar o fim da arte e a gente faz uma canção sobre isso. Se não sabes, pergunta. É a melhor forma de ficar a saber mais. Se não sabes, pergunta é um podcast dedicado a Setúbal e aos setubalenses, produzido e conduzido por Paulo Anjos. O objetivo destas conversas é simples: ter um espaço onde decisões públicas são escrutinadas, ideias são confrontadas e a voz dos cidadãos é levada a sério. Aqui conversamos com pessoas de Setúbal que sentem no dia-a-dia o impacto das políticas locais, que vivem a cidade e se consideram sadinos, tenham ou não aqui nascido. Somos uma terra com uma identidade fortíssima e incomparável. Por isso, temos tanto para perguntar e conversar.